O que é natural e o que é cultural na educação de meninas e meninos? Quem determinou que menino não pode brincar de boneca? Por que meninas não são incentivadas a jogar futebol? O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre a educação sexista, que é a educação diferenciada de meninas e meninos. Lucineide Barros é pedagoga, mestra e doutora em educação, está aqui com a gente para conversar sobre educação e gênero. E aí, Lucineide, tudo bem? Tudo, Norminha, tudo bem, obrigada pelo convite. Pois é, você é professora da UESP e você trabalhou seu mestrado e doutorado com a relação entre educação e movimentos sociais e também educação do campo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, a minha relação com os movimentos sociais e com a educação do campo não nasce na academia, né? Eu acho que é importante dizer. Eu tenho uma experiência de militância nos movimentos sociais, especialmente no movimento popular, desde os anos 80, início dos anos 90. E a partir daí, na medida em que fui conseguindo essa inserção no mundo acadêmico, fui também fazendo a opção por estudos que estavam diretamente relacionados a esse meu fazer. Então, no mestrado, eu estudei a participação de lideranças comunitárias no orçamento público de Teresina, nessa perspectiva de enxergar como é que o poder se coloca na relação com o recurso público para viabilizar ou não políticas públicas. E como as lideranças incidem nesse processo de decisão. Já no doutorado, que aí nesse momento eu já tive que sair de Teresina, fui estudar no Rio Grande do Sul e lá o meu trabalho, a minha tese de doutorado foi sobre também um fenômeno daqui do estado do Piauí, né? Mas na verdade a pesquisa se deu lá e cá, que foi sobre a educação do campo, tentando compreender como é que se dá a relação entre sujeitos da sociedade civil através dos movimentos sociais do campo e o Estado na promoção da política de educação do campo. Teve um estudo com a comunidade, não é isso? Sim, na verdade algumas comunidades, né? Mas de modo mais específico eu estudei algumas experiências. Experiência de promoção de alguns cursos aqui no estado envolvendo público de áreas de assentamentos da reforma agrária, tentando colocar em evidência como é que esses sujeitos formataram uma proposta político-pedagógica que, ao mesmo tempo em que cria uma oportunidade de inclusão no mundo educacional de um setor que historicamente é excluído da educação, que são as pessoas do campo, ao mesmo tempo que isso acontece, também tem a perspectiva de que precisa ser uma outra educação, para não reproduzir a educação urbana, da perspectiva né? urbana. Então, os movimentos sociais, eles têm uma contribuição muito importante nesse sentido, principalmente a partir da experiência do MST, que é o que eles cunharam, esse conceito foi cunhado pelo movimento social do campo, que é o da educação do campo. Não é educação no campo, mas Isso, é própria desse território. O Pronera fez parte disso, você teve coordenando? Sim, na verdade, eu desde que tenho relação com a educação do campo, que é do início, que é mais ou menos do final dos anos 90 para cá, eu tenho coordenado atividades financiadas pelo Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Um programa do governo federal que nasce pela luta dos movimentos sociais e que tem essa finalidade específica de alcançar as populações do campo a partir de uma proposta diferenciada que não seja a transposição do currículo praticado nas escolas urbanas. Eu fiz uma oficina de teatro no Pronera, eu fiquei muito feliz com o resultado. Mais de 80 alunos, foi assim um desafio. Foi muito bonito, em Lá São João do Piauí. João. É verdade, Lindo. porque a perspectiva nossa tem sido essa, de enxergar
as diversas dimensões no mundo da educação, porque o currículo, infelizmente, ainda é muito engessado. E agora, com essa perspectiva da Base Nacional Curricular Comum, né, recentemente aprovada para o ensino fundamental e agora em processo de aprovação para o ensino médio, nós ainda temos um risco muito maior em relação à restrição dos conteúdos estudados, porque cada vez mais a escola, e principalmente a escola básica, está privilegiando o ensino do português e da matemática, como se as pessoas sendo formadas pelas linguagens e pelos conteúdos do português e matemática desse condição para elas se desenvolverem como seres humanos, né? Então, a educação do campo, ela consegue enxergar essas dimensões da arte, das diversas expressões da arte, não é? A história, a política, é uma proposta bacana. E o Augusto Boal, ele fez um trabalho com o Teatro do Oprimido no MST, e foi um trabalho riquíssimo, porque o Teatro do Oprimido, ele não reproduz, ele exatamente potencializa as pessoas para o fazer teatral e para a vida. Com certeza, com certeza. O Augusto Boal é uma das referências fortes da nossa base bibliográfica. Que aí tem uma outra coisa. Nós temos tentado privilegiar uma base bibliográfica, ou seja, estudo de autores que sejam brasileiros e latino-americanos. Porque outra coisa que a gente tem observado é que, além dos conteúdos engessados, nós temos também autores que muitas vezes estão colocando os conteúdos sob uma ótica que não é a nossa ótica, né? Então, Augusto Boal é um desses autores que a academia sequer reconhece como autor, mas que nós reconhecemos na medida em que tem uma teoria que tem servido a uma postura frente ao mundo. Lucineide, agora nós vamos falar da educação diferenciada de meninas e meninos, que é a educação sexista, que tem a base na família, mas se estende pela escola e por aí vai. Com essa onda de feminicídio que está acontecendo no país e o Piauí se colocando como um dos principais, que é triste, é terrível isso. Como é que você vê? A gente sabe que tem que atacar e atuar em cima do feminicídio que está grande. Mas se a gente não for buscar as causas, a gente nunca vai resolver isso. Como é que você avalia essa educação sexista na primeira infância? Bem, primeiramente eu entendo que é importante dizer que a política educacional é uma política de base discriminatória e sexista. Né? Aí quando diz sexista, para quem está em casa, né? Porque ela separa exatamente o tratamento, né? Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres, com uma preponderância para o jeito de ser homem, para o ser homem na sociedade, né? E nesse sentido de termos uma política que não consegue favorecer as relações harmônicas entre os gêneros, entre homens e mulheres, como é que a gente enxerga a política nesse momento? Em primeiro lugar, nós temos o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, é um plano decenal, é para 10 anos, e que trouxe a obrigatoriedade dos estados e municípios terem os seus planos. É parte do planejamento do Estado na educação. O Plano Nacional de Educação define as diretrizes para o que vai acontecer na educação do Brasil ao longo de 10 anos. No plano, nós conseguimos colocar, nós que eu digo, a sociedade civil organizada, conseguiu colocar a necessidade como diretriz do plano, a necessidade de valorizar a questão das relações de gêneros na escola básica, inclusive. O que aconteceu a partir daí? No momento de aprovação do plano, nas casas legislativas, tanto no Congresso Nacional, como também aqui nas casas locais, isso, que aí, Assembleia Nacional, Legislativa, Estadual, da Assembleia Legislativa do e Estado, Câmara Municipal de Teresina,
você precisava ter visto como foi triste esse momento de enfrentamento de uma questão que está latente, mas que nesse momento se colocou muito fortemente, que é o modo como a sociedade não consegue encarar a necessidade da discussão das relações de gênero na escola. E quando você vê igrejas atuando nesse momento, igrejas surgindo dentro do próprio legislativo e atuando, aí já vem uma outra discussão, que o nosso Estado não é laico. Pronto, eu até estava comentando com você anteriormente, no dia da aprovação da lei do plano aqui em Teresina, na Câmara Municipal de Teresina, havia uma multidão de pessoas evangélicas e católicas, especialmente da linha mais pentecostal, não é, para fazer frente à não aprovação da perspectiva do que eles chamam de ideologia de gênero, que na verdade não era nada disso. O que havia ali era uma orientação de que a escola não negligencie esse aspecto. Só que essa pressão ela foi tão forte, as pessoas estavam simbolicamente muito armadas, de Bíblia na mão, de terço na mão, orando em línguas, dentro da Assembleia, dentro da Câmara Municipal. E a pressão foi tão forte para os vereadores, que também infelizmente não estão preparados para legislar para a maioria, sim, que eles terminaram por retirar essa perspectiva das diretrizes do plano. E isso aconteceu nacionalmente. Para você ter uma ideia, dos 27 estados, mais de 50% retirou a perspectiva da educação para as relações de gênero e dos planos de educação. Aí, para você que está em casa, compreenda o que isso significa na nossa realidade. Significa o aumento da violência contra a mulher. Porque é um assunto que não se fala, vai para baixo do tapete. Como é que nós vamos educar as relações se a gente não tratar desse assunto como problema? Porque ele, de fato, tem se apresentado no nosso dia a dia como um problema. Será que a sociedade não consegue se incomodar de toda semana ter notícia da TV, do rádio, na vizinhança da nossa casa, de que uma mulher foi maltratada, não é, apanhou, foi morta? Muitas vezes culpam ela. Pronto, e ainda tem isso. E será que a escola, como uma instituição em que todas as pessoas são obrigadas a passar, porque pela lei existente hoje no país, todas as pessoas têm que passar pela escola. É obrigação o pai matricular o filho. Se ele não fizer isso na educação infantil e ensino fundamental, ele incorre em crime. Então, como é que essa instituição que tem relação com todas as pessoas pode ser desresponsabilizada de tratar de um problema tão grave como esse?